Imagine detalhadamente dois percursos de vida perfeitamente paralelos, originados no mesmo contexto. Ambos atingem a marca dos 40 anos no exato mesmo dia, sem qualquer vantagem inicial. Nenhum deles recebeu heranças avultadas, nem contaram com golpes de sorte inesperados. Tudo o que construíram até esse momento foi fruto exclusivo do seu próprio esforço e dedicação diária. Avançamos rapidamente no tempo até chegarem aos 55 anos de idade. Um destes percursos culmina numa liberdade absoluta e inquestionável, despertando diariamente sem alarmes. Neste cenário de independência total, o tempo passa a ser uma escolha puramente pessoal. O patrimônio acumulado trabalha incansavelmente, gerando rendimentos contínuos, mesmo durante o sono. Por outro lado, o segundo percurso revela uma realidade financeira sufocante. A rotina diária continua a ser uma corrida desgastante, presa a uma dependência absoluta do próximo salário. Antes de cada simples ida ao supermercado, existe uma verificação ansiosa e constante do saldo bancário. O peso das despesas correntes esmaga qualquer perspectiva de tranquilidade futura. Os cálculos mentais sobre quantos anos intermináveis faltam para a reforma são uma constante diária. A esperança de poder finalmente respirar de alívio parece uma miragem cada vez mais distante. A verdade profundamente desconfortável que muitos recusam aceitar é que este enorme abismo financeiro não se formou subitamente aos 55 anos. A fratura ocorreu muito antes. Essa divergência crítica e irreversível estabeleceu-se precisamente aos 40 anos. A maioria das pessoas encara esta década específica como a meia-idade, um mero ponto de controle biológico. Muitos veem-na como uma potencial crise existencial ou apenas como uma continuação monótona da mesma rotina de sempre, ignorando completamente o seu verdadeiro e imenso potencial econômico. Contudo, em termos puramente financeiros e estratégicos, a sua década dos 40 é indiscutivelmente o período mais poderoso e transformador de toda a sua vida enquanto investidor. E, infelizmente, a esmagadora maioria das pessoas desperdiça esta oportunidade de ouro de forma trágica, deixando-a escapar por entre os dedos sem nunca compreenderem o que realmente possuíam. Importa analisar rigorosamente o porquê de esta década ser tão radicalmente diferente das restantes. Durante a década dos 20, a maioria possui uma abundância de tempo, mas nenhum capital. Na década dos 30, começa a surgir algum rendimento disponível, mas este é imediatamente consumido por dívidas, responsabilidades familiares e pelo caos inerente à construção de uma vida. No entanto, ao entrar nos 40 anos, se tiver mantido um mínimo de intencionalidade e planeamento, começa finalmente a ter acesso simultâneo a ambos os recursos fundamentais. Nesta fase, o rendimento profissional atinge geralmente o seu pico histórico. As crianças estão mais crescidas e independentes, e o pânico característico do início da idade adulta começa a dissipar-se. Esta combinação excepcional de tempo estabilizado mais capital disponível é extremamente rara. É um alinhamento cósmico financeiro que ocorre apenas uma vez na trajetória de vida de um indivíduo. É precisamente na casa dos 40 que o fenômeno dos juros compostos começa a realizar um trabalho verdadeiramente sério e visível, assumindo que foi devidamente alimentado nas fases anteriores. Albert Einstein ter-lhe-á chamado a oitava maravilha do mundo. Independentemente da veracidade histórica desta citação, a matemática pura e dura comprova este princípio de forma irrefutável. Analisemos os números concretos. Se investir sistematicamente 500 euros por mês, começando exatamente aos 40 anos, assumindo uma taxa de retorno anual média na ordem dos 8%, ao atingir a idade da reforma, aos 65 anos, estará sentado sobre um patrimônio acumulado de aproximadamente 475 mil euros, uma quantia verdadeiramente expressiva. Agora, observe o contraste assustador. Se iniciar esse mesmo processo apenas aos 45 anos, o resultado final altera-se drasticamente. O mesmo esforço mensal de 500 euros. A mesma taxa de rentabilidade anual projetada. Apenas 5 anos de diferença na data de início. Contudo, esse montante transforma-se em apenas 295 mil euros aos 65.
Estamos a falar de uma perda brutal de quase 180 mil euros. Esta diferença abissal não ocorreu devido a um mau investimento ou a uma crise de mercado imprevisível ou catastrófica. Esta perda monumental aconteceu por um único e implacável motivo. O relógio continuou a avançar. O tempo, o ativo mais valioso de qualquer estratégia financeira, foi irremediavelmente desperdiçado. Um dos percursos compreendeu a urgência matemática desta realidade aos 40 anos e agiu em conformidade. O outro percurso convenceu-se a si mesmo de que começaria a poupar no próximo ano. Se a década dos 40 é indiscutivelmente tão poderosa, impõe-se uma questão fundamental. Por que é que o segundo percurso chegou a esta fase da vida de forma tão completamente impreparada? A resposta resume-se a um conceito devastador: a inflação do estilo de vida. É o ladrão silencioso e furtivo do qual absolutamente ninguém ousa falar durante os jantares sociais e convívios. Ao longo dos anos, este indivíduo obteve aumentos salariais significativos. Consequentemente, adquiriu um automóvel de gama superior, refletindo seu novo estatuto profissional aparente. Conquistou merecidas promoções na sua carreira. Atualizou a sua habitação para uma moradia mais espaçosa e luxuosa num bairro mais prestigiado. O seu rendimento bruto cresceu exponencialmente. No entanto, de forma quase inexplicável, ano após ano, o saldo efetivo da sua conta bancária e os seus investimentos permaneceram estagnados, exatamente no mesmo patamar de há uma década atrás. E a parte mais aterradora desta ilusão financeira é que tudo isto parecia genuinamente um progresso. A percepção de estar a ganhar mais dinheiro e a viver num padrão de conforto muito superior. Mas por baixo da superfície brilhante e do sucesso aparente, o seu patrimônio líquido real, a verdadeira medida da riqueza, mal se movia. Estava preso numa armadilha de consumo perpétuo. Existe um termo psicológico preciso e documentado para este fenômeno comportamental destrutivo: a adaptação hedônica. É a tendência humana para regressar a um nível base de felicidade rapidamente. Quanto mais bens materiais possui, mais normais e banais eles se tornam. Consequentemente, necessita de estímulos cada vez maiores e mais caros para sentir exatamente o mesmo nível de satisfação. Na realidade, este indivíduo não estava a enriquecer de forma alguma. Estava simplesmente a correr cada vez mais depressa na sua passadeira rolante financeira, apenas para se manter no mesmo lugar. Ao chegar a este ponto crítico, tinha construído uma vida inteira de despesas fixas estruturadas em torno do seu rendimento mensal elevado. A hipoteca da casa de luxo, as prestações do automóvel, as propinas dos colégios privados mais exclusivos, as férias em destinos exóticos que pareciam subitamente necessidades básicas e negociáveis. Tudo estava perigosamente atrelado ao que ele ganhava. As suas decisões baseavam-se exclusivamente no fluxo de caixa mensal e não no valor dos ativos que efetivamente detinha. Esta é uma falha estrutural fatal na construção de verdadeira riqueza. Por isso, quando confrontado com a questão hipotética: e se tivesses de parar de trabalhar amanhã? A resposta honesta era absolutamente aterradora, revelando a fragilidade extrema do sistema. Porque, sem a garantia absoluta daquele cheque mensal regular, toda a estrutura de vida colapsaria como um castelo de cartas. Isso não é, de modo algum, o que podemos considerar liberdade financeira. Trata-se, na sua essência, de uma gaiola dourada, brilhante e impressionante por fora, mas limitadora e aprisionante por dentro. O percurso oposto, contudo, olhou para o mesmo rendimento e fez diferente. O que fez então o primeiro percurso de forma tão diametralmente diferente? Tudo se resume a uma única e profunda mudança de mentalidade. E surpreendentemente soa quase demasiado simples para ser verdade. Este indivíduo parou definitivamente de perguntar a si mesmo quanto dinheiro conseguia ganhar por mês. A métrica do rendimento bruto deixou de ser o seu principal foco de atenção e vaidade. Em vez disso, começou a colocar duas questões cruciais: quanto desse dinheiro consigo efetivamente reter? E o que é que este capital retido consegue produzir enquanto eu durmo tranquilamente?
Esta única reformulação de pensamento alterou absolutamente tudo na sua trajetória, porque compreendeu finalmente que um salário é apenas um trabalho temporário, mas os ativos são um exército permanente. Cada euro que ele colocava diligentemente a trabalhar em fundos de índice diversificados, em investimentos imobiliários sólidos ou em contas de poupança de alta rentabilidade, assumia uma nova função. Cada unidade monetária transformava-se num minúsculo soldado de infantaria, trabalhando incansavelmente em seu benefício, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca exigir pausas. O seu grande objetivo de vida não era gastar energia a tentar angariar mais soldados através de um esforço laboral extenuante. A verdadeira missão era mobilizar e rentabilizar os que já possuía. É exatamente neste ponto que o conceito do número de independência financeira, frequentemente designado por número FI, se tornou a sua obsessão saudável e o seu foco de planeamento principal. O seu número de independência financeira representa o montante exato de capital que necessita ter investido para conseguir viver exclusivamente dos retornos gerados, de forma indefinida. Tudo isto sem nunca necessitar de tocar ou delapidar o valor do capital principal investido. É a fórmula matemática que traduz a verdadeira emancipação econômica e a libertação do sistema laboral. A métrica mais amplamente utilizada e estudada na comunidade financeira para este cálculo é a célebre regra dos 4%, uma diretriz robusta baseada em décadas de dados históricos de mercado. O princípio estabelece que se conseguir retirar pacificamente 4% do valor total da sua carteira de investimentos a cada ano para cobrir as suas despesas de custo de vida anuais. Então, do ponto de vista estritamente matemático, você é uma pessoa financeiramente livre. O risco de esgotar o seu capital antes do fim da vida torna-se estatisticamente negligenciável e remoto. Vejamos um exemplo prático. Se necessitar de 60 mil euros por ano para manter o seu padrão de vida desejado, o seu número de independência financeira será de 1,5 milhão de euros. Este valor pode parecer absolutamente colossal e inatingível à primeira vista. Mas o simples facto de conhecer e quantificar esse número forneceu a este percurso um alvo claro e tangível a atingir. E é um facto incontornável da psicologia humana. A existência de alvos bem definidos altera radicalmente o nosso comportamento diário, transforma intenções vagas em ações incisivas e consistentes. O percurso oposto, tragicamente, nunca teve qualquer alvo definido. A sua única estratégia financeira consistia em gastar de forma reativa o que sobrava na conta após o pagamento de todas as faturas. Possuía um número claro e um plano de ação meticuloso. E ao chegar a meados da década dos 40, esse plano estava já numa fase de aceleração brutal, alavancado pela magia dos juros compostos. Quais foram, de forma concreta, as decisões reais e palpáveis que separaram definitivamente estes dois destinos? A primeira grande bifurcação ocorreu na gestão estratégica do crédito habitação. Ambos encontravam-se a meio do pagamento da sua hipoteca durante a década dos 40. O percurso aprisionado decidiu renegociar o crédito, extraindo o capital acumulado para renovar luxuosamente a cozinha. Naquele momento, pareceu uma jogada inteligente. A casa ficou com um aspecto incrivelmente moderno e valorizado. O outro percurso olhou para a mesma oportunidade de equidade e viu algo totalmente distinto. Ele viu capital puro. Redirecionou imediatamente esses fundos para a aquisição de ativos geradores de rendimento passivo. Uma das decisões apertou ainda mais as grades da gaiola financeira. A outra decisão construiu as fundações sólidas da porta de saída para a liberdade. A segunda grande decisão estrutural envolveu a abordagem às contas de poupança para reforma e benefícios fiscais. O percurso focado na liberdade maximizou as suas contribuições anuais para os planos de poupança-reforma, todos os santos anos, sem qualquer tipo de exceção ou desculpa esfarrapada para não o fazer. Utilizou também de forma astuta os mecanismos de contribuição de recuperação disponíveis na legislação para indivíduos acima dos 50 anos. Um reforço anual substancial de milhares de euros. Esta é uma poderosa alavanca fiscal e financeira que o percurso estagnado nem sequer sabia que existia.
A ignorância sobre as regras do jogo do dinheiro tem um custo de oportunidade devastador. O percurso aprisionado estava a contribuir apenas com o mínimo estritamente necessário para obter a comparticipação da sua entidade patronal, considerando o seu dever cumprido e a tarefa finalizada. Este abismo comportamental, capitalizado ao longo de 15 longos anos, materializou-se na diferença colossal entre ter dezenas de opções de vida ou estar sujeito a obrigações esmagadoras. A terceira decisão crítica centrou-se na diversificação das fontes de rendimento. O percurso livre compreendeu cedo que depender de uma única fonte de rendimento é uma estratégia incrivelmente frágil. Basta um despedimento inesperado, um problema de saúde grave ou uma reestruturação profunda da empresa, e tudo o que foi construído sobre esse pilar único e isolado desmorona-se da noite para o dia. Por conseguinte, enquanto a sua carreira principal ainda se encontrava pujante, tratou de construir metodicamente uma segunda fonte. Adquiriu fundos de índice que distribuíam dividendos regulares. Seguidamente, investiu numa pequena propriedade para arrendamento. Nada de ostensivo ou complexo, apenas fluxos de caixa consistentes e previsíveis. O outro percurso adiou constantemente esta tarefa. Prometeu a si mesmo que iria diversificar os seus rendimentos eventualmente. Mas esse eventualmente, engolido pela inércia e pela rotina diária, nunca chegou a materializar-se na realidade. A quarta decisão, e frequentemente a mais desconfortável do ponto de vista emocional, incidiu sobre o consumo social. Ambos moviam-se nos mesmos círculos sociais, com as mesmas amizades e pressões. A pressão invisível para manter as aparências e acompanhar o padrão de vida do grupo era avassaladora. O percurso livre aprendeu a dizer não de forma serena, sem dramas ou justificações excessivas. Recusou subtilmente dezenas de convites. Declinou a dispendiosa viagem comemorativa de aniversário para um destino exótico. Optou por conduzir o mesmo automóvel durante mais 3 anos consecutivos. Não fez anúncios públicos sobre essas escolhas. Não publicou manifestos de frugalidade nas redes sociais. Simplesmente tomou a decisão financeiramente correta, de forma silenciosa, repetidas vezes. O percurso estagnado disse sim a absolutamente tudo, porque a dura realidade do comportamento social moderno é que ninguém publica uma captura de ecrã do saldo da sua conta de corretagem na internet. O que partilham efusivamente são as fotografias do resort de luxo no México. E aqui reside a parte que mais magoa na análise desta trajetória de fracasso financeiro disfarçado de sucesso. Esse indivíduo não era, de modo algum, intrinsecamente irresponsável ou negligente. Trabalhava arduamente todos os dias, pagava suas contas a tempo e horas com rigor e disciplina. Pelos critérios superficiais da sociedade, aparentava estar a prosperar imenso. Mas parecer que se tem dinheiro e construir efetivamente riqueza geracional são dois desportos completamente distintos. O percurso estagnado nunca fez uma pausa na sua corrida frenética para se questionar sobre qual destes dois jogos estava verdadeiramente a disputar. Deixou-se levar pela correnteza do consumo. O percurso livre formulava essa mesma pergunta a si próprio rigorosamente todos os anos, e as respostas honestas que encontrava ditaram o rumo da sua vida. No entanto, não estava a escolher entre diversão e miséria. Estava, de facto, a escolher conscientemente entre um prazer efêmero no presente e uma liberdade inquebrável no futuro. O percurso estagnado optou sistematicamente pela gratificação imediata. Escolheu o agora em cada encruzilhada e, tragicamente, ao atingir os 55 anos, continua a ser forçado a escolher o agora, pura e simplesmente porque esgotou todas as suas outras opções. Eis a mensagem central e imprescindível que deve reter desta análise profunda. Estes dois destinos não foram separados por um mero golpe de sorte cósmica, talentos inatos inalcançáveis ou salários díspares. Não foram separados pelo contexto geográfico onde cresceram. Foram separados de forma cirúrgica por decisões tomadas silenciosamente, de forma consistente ao longo de uma única década determinante. Não existiu um momento mágico de revelation, uma aposta financeira de risco extremo que mudasse tudo.
Houve sim milhares de micromomentos em que a escolha recaiu sobre o ativo em vez da despesa, em que se priorizou o planeamento estratégico de longo prazo em detrimento do impulso consumista momentâneo, em que se valorizou a futura versão de si mesmo acima da versão atual, sedenta de conforto. E chegamos agora à parte que realmente importa para a sua vida. Você não está a ouvir estas palavras por mero acidente. O facto de estar aqui presente a processar e a refletir sobre estas questões complexas, o simples ato de dedicar o seu tempo a pensar seriamente no seu futuro financeiro, representa já um esforço muito superior àquele que a esmagadora maioria das pessoas se predispõe a fazer durante toda a vida. Isto constitui, por si só, uma decisão fundamental na direção correta. A sua década dos 40 não é um aviso de perigo iminente, é um convite extraordinário e irrepetível para assumir o controle. A janela de oportunidade encontra-se escancarada neste preciso momento. A matemática dos juros compostos continua a funcionar de forma impecável. O tempo ainda está do seu lado, pacientemente à espera. Contudo, não esperará indefinidamente por uma atitude da sua parte. A questão central não reside em descobrir qual destes percursos você tem percorrido até o dia de hoje, mas qual decide trilhar. Qual é a versão do seu futuro que escolhe abraçar a partir de hoje mesmo? Se este conteúdo provocou uma reflexão profunda sobre a sua própria trajetória na década dos 40 de uma forma inédita e útil, subscreva o canal Sketchnans. Todas as semanas, dissecamos e explicamos os conceitos financeiros que verdadeiramente fazem a diferença. Abordamos a literacia financeira de uma forma que garante a sua retenção, sem conteúdos supérfluos, sem sensacionalismos vazios e sem barreiras de conhecimento. Focamo-nos exclusivamente no conhecimento honesto, prático e direto que produz resultados tangíveis no mundo real. Clique no botão de subscrever para não perder nenhuma das nossas atualizações e garantir que o seu percurso será o da liberdade. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá e excelentes investimentos!